E olha, estamos de volta com o nosso Alerta de Ouro 2025, nesse primeiro dia do ano de 2026. Obrigado a você pelo carinho, pela companhia, por essa parceria gostosa de todas as manhãs e tardes juntinhos aqui com a gente. E esse programa sempre é feito para que vocês entendam de enaltecer aquelas pessoas que durante o ano que nos deixou, 2025, fizeram a diferença. E agora nós vamos para a premiação do nosso Alerta de Ouro, que é para a categoria Exemplo Inclusivo. Exemplo Inclusivo. E nós recebemos, né? Vamos receber daqui a pouquinho, ele já está aqui acompanhado da sua esposa, do juiz federal, Dr. Antônio José de Carvalho Araújo. Aí você deve estar perguntando, mas o magistrado vai receber essa homenagem? Mas o que será que aconteceu? O juiz federal Antônio José de Carvalho Araújo, ele realizou uma audiência numa calçada para atender a um homem em situação de rua com dificuldade de locomoção que estava prestes a perder o seu BPC, que é aquele benefício de prestação continuada. E olha, esse vídeo desse trabalho lindo e maravilhoso, realizado aqui em Maceió, viralizou também na internet. Mônica Hermílio é que mostrou essa história pra gente. E assim que a gente analisou aqui a história, que a gente assistiu ao vivo, eu falei, não, esse cara merece todas as honrarias. Vamos relembrar? Solta aí. A história ganhou repercussão nas redes sociais. No vídeo que circula, nós vemos um juiz federal realizando uma audiência fora do fórum, numa calçada. Ele foi atender a um pedido do assessor, né, de uma pessoa que trabalha com ele, que conheceu o seu Amarildo, que estava justamente com um processo na comarca dele. Nós viemos conversar com o juiz federal Antônio José de Carvalho Araújo e ele nos conta como essa história chegou até ele. Essa história justamente eu compartilhei porque é justamente a forma como se deu que me chamou bastante atenção. Nós temos numa vara de juizados, para vocês terem uma ideia, cerca de 16 mil processos. E nós todo mês recebemos cerca de 1.800 pessoas pleiteando benefícios de direitos sociais. E foi, eu digo assim, um anjo da guarda, porque justamente uma pessoa que trabalha diretamente comigo, que é o Douglas, um assessor muito preparado, trabalhador, indo até o bairro da Levada, ao mercado, passou e a Amarildo pediu uma ajuda financeira. E eu quero fazer um registro muito importante disso daí, porque o Douglas vai além da ajuda material e para ouvir a escuta empática, que as pessoas querem ser ouvidas. E não necessariamente as pessoas querem apenas doação em dinheiro ou alimento, né? Querem ouvir e tem uma história para contar. E o Douglas disse, você tem um processo na justiça e está justamente com o juiz que eu trabalho. E aí me passa a situação, de imediato vamos fazer essa audiência com apoio, não se faz um trabalho isolado, né? Eu digo que é um trabalho de rede de cooperação interinstitucional. A Procuradora Federal-Chefe, doutora Tatiana, o doutor Carlos, advogado da Amarildo, se prontificaram imediatamente para ir até o local, conseguimos localizar. Pessoa em situação de rua tem hipervulnerabilidade, ela tem prioridade de tramitação processual. Todos os riscos que a gente imagina que uma pessoa pode sofrer de acordo com as vulnerabilidades, a pessoa em situação de rua ela sofre praticamente todos, né? Quando é mulher e quando é criança em situação de rua, ainda pior a situação. Então o Amarildo está numa situação de rua, risco de vida, é uma situação emergencial e a forma que nós encontramos para trazer a solução o mais rápido possível, porque ele não tem contato telefônico nenhum, ele não tem, eu acredito que na ocasião ele só estava com a identidade, exatamente, com a identidade dele, uma identidade já bem desgastada, então e uma situação de saúde alarmante, né? Uma situação de saúde visível e o laudo, tem um laudo pericial que identifica que ele tem um impedimento diante das barreiras existentes na sociedade. Então foi essa forma encontrada para trazer celeridade e rapidez e esse é um compromisso dos juizados especiais federais em Alagoas. Para o senhor foi apenas o cumprimento do seu trabalho, tenho certeza disso, né? Que o senhor fez sem pensar em repercussão, foi apenas cumprindo o seu trabalho da maneira que realmente servisse ao outro. Mas esperava que tivesse essa repercussão toda nas redes sociais? Eu não esperava. Eu agradeço os elogios, fico muito feliz. Mas a nossa ideia foi compartilhar tanto por essa questão que talvez quem é religioso, né, eu sou espírita, diz muito ao momento, mas em especial a ideia de replicarmos. Inclusive, teremos um curso inovador aqui em Alagoas sobre população em situação de rua, voltado para o sistema de justiça. A magistratura participará, então será agora no mês de outubro, e é para que esse tipo de procedimento de ações, que são diversas, quando se trata de pessoas em situação de rua, temos várias formas de atuar e isso precisa ser replicado. A minha ideia é que seja replicado, não exatamente a audiência apenas na rua, mas a ideia dos
mutirões, né, como nós fazemos mutirões nas praças para poder prestar um leque de serviços públicos necessários. E o importante, o serviço público, ele para ser realmente eficiente e realizar direitos sociais, realizar políticas públicas, ele precisa se ajustar, em especial, aos povos em vulnerabilidade socioeconômica. Então, ir até a presença do povo, quando necessário, principalmente do povo carente, é central para o sistema de justiça e para o Poder Judiciário. Doutor Antônio, a gente sabe que vocês fazem mutirões, né, levam a justiça até as ruas para atender essas pessoas, mas a realização de audiência, né, fora do ambiente judicial, fora do fórum, é prevista em lei já, ou seja, muitas pessoas já podiam estar fazendo isso. A ideia de fazer uma audiência numa situação de rua decorre da necessidade. Se for necessário, o magistrado e a magistrada, eles devem ir até a presença da população. Ou seja, não pode simplesmente um processo ficar demorando. A gente fala do acesso à justiça. Direito ao acesso da justiça, um direito fundamental previsto na Constituição é isso. Se a gente verificar que tem dificuldades diante da vulnerabilidade, é necessário que a gente se ajuste à realidade do cidadão para poder garantir os direitos sociais constitucionalmente previstos na nossa Constituição. Que maravilha, né? Uma aula mesmo para a gente poder entender o quanto a gente pode ser aí empático, inclusive, com os problemas das pessoas. Eu estou primeiro na entrevista lá, a gente acabou fazendo ao vivo no nosso programa Fica Alerta na época, e eu disse que eu queria te dar esse abraço, esse aperto de mão, que eu estou aproveitando para dar agora esse abraço. Parabéns, viu, doutor Antônio? Sucesso, prazer conhecê-lo pessoalmente, porque essa sua sensibilidade é muito importante, né? E que isso emane para todos os outros órgãos, para todos os outros setores, para todas as outras atividades, porque do outro lado tem pessoas, somente para o magistrado, que decide a vida das pessoas, muitas vezes numa caneta, numa decisão. Então, quanto mais sensibilidade, quanto mais atenção, e isso que o senhor fez foi realmente uma diferença muito importante, que é ir até a rua. Aí alguns podem falar, mas aí alguém falou para ele. É verdade, às vezes a agenda é bastante complicada, difícil, mas o senhor ouviu também. O senhor fala do seu assessor, que é o Douglas, que também é um cara que escuta, que eu acho muito legal isso, a gente escutar as pessoas. Não é à toa que a gente tem uma boca e dois ouvidos, que Deus colocou para a gente ouvir mais. E o senhor ouviu quando ele disse isso. O senhor ouviu, porque o senhor podia ter ouvido mais um assunto que ele trouxe e ter seguido a sua vida tranquilamente. O que te tocou no que o seu assessor te falou para que você fosse até lá e mudasse a vida do Amarildo, que daqui a pouquinho você vai contar como é que está o seu Amarildo hoje, depois da sua atuação. Primeiro, um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, seja bem-vindo. Feliz ano novo, né? 2026, com muita saúde e muita paz. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, telespectadores. Uma grande satisfação e felicidade estar aqui presente no programa Fique Alerta e desejar um feliz ano novo desde já para todas as pessoas, os trabalhadores desse nosso estado, as pessoas que batalham no dia a dia para entregar o melhor para suas famílias, para vencer, para se superar. Então, a gente reconhece que estamos num estado que ainda tem indicadores sociais muito difíceis, né? Então, a gente precisa superar e para esse é nosso trabalho. No sistema de justiça, em especial no Poder Judiciário, nossa compreensão de que o Poder Judiciário pode sim se aproximar dos povos em vulnerabilidade socioeconômica. É essa a nossa compreensão de funcionamento, de como deve ser se exercer o Poder Judiciário, que nos conduziu a ir até o Amarildo, que é uma pessoa em situação de rua, que está em situação de rua há cerca de 10 anos, tempo muito longo, muito extenso, sujeito a todos os riscos de vida, porque é uma hipervulnerabilidade. Tem riscos de vida reais, né? Riscos de doenças, risco de ser cooptado pelo tráfico de drogas, ou até ser banido, ou qualquer outra coisa. Violência física, isso, enfim. emocional. Então, essa compreensão que nós temos de como deve ser prestado um serviço público ajustado à realidade, quando necessário. Ajustado à realidade é diante do direito ao acesso à justiça. Acesso à justiça é isso. Verificamos que tínhamos condições de resolver o mais rápido possível a situação emergencial do senhor Amarildo, como de tantas pessoas que chegam aos nossos juizados especiais federais aqui em Alagoas, juizados especiais que recebem cerca, eu disse 1.800 processos na matéria, mas a quantidade de processos por mês, mensal, já aumentou, são 2.000 processos pedidos de pessoas em vulnerabilidade socioeconômica, assim como Amarildo, boa parte dessas pessoas estão numa situação muito, muito difícil. Né? Então, nós recebemos uma quantidade muito elevada de processos nos juizados especiais aqui em Maceió e em Alagoas. Né? Então, consideramos que havia uma necessidade, o caso concreto foi resolvido e, mais do que isso, Wilson, porque tanto quanto resolver o problema emergencial do senhor Amarildo e de tantas outras pessoas que chegam às portas da Justiça Federal em Alagoas, nós temos um caráter simbólico nesse processo todo e acredito que é isso que traz uma comoção e uma felicidade às pessoas de ver o judiciário se aproximando
dessa forma, chegando a fazer uma audiência nas ruas junto à população mais carente. Eu creio que esse efeito simbólico ele é central nessa compreensão que nós tivemos desse caso, que foi tão bacana, né? Porque o BPC foi concedido ao Amarildo finalmente. Muito bem, vamos lá. Fala mais pertinho para a gente te ouvir melhor. Vamos lá. Então, o Amarildo, o senhor ouviu o seu assessor, que tocou, falou do assunto. E o que é que te sensibilizou? O assessor falou, olha, tá a situação dele, o cara vai perder o BPC, está com a perna machucada, enfim, ele tinha uma vida antes, mas agora está com essa dificuldade e tal. E aquilo te sensibilizou naquele momento? Alguma coisa te tocou para que você pudesse falar, ó, vamos procurar o Amarildo? Com certeza. O Douglas é o nosso assessor. O Douglas fez um ato que eu ressalto sempre, que é escutar o primeiro ato de justiça. Então, não parar apenas para dar a esmola, mas ir além. Qual é o problema? Por que existe essa situação que traz a situação de rua? E tem várias formas de a gente colaborar e construir alternativas. E uma solução foi quando o Amarildo identifica que existe um processo na Justiça Federal, um pedido meu. E esse processo está justamente na minha titularidade. O Douglas me mandou a mensagem do WhatsApp e imediatamente eu identifiquei. Não, peraí, vai ser difícil, não temos endereço. Então, a sensibilidade que nós temos decorre de nosso trabalho já à frente da população em situação de rua. Vamos procurá-lo. Eu coordeno um comitê de população legal. Em situação de rua aqui em Alagoas, da Justiça Federal. Então, eu faço parte do Comitê Nacional, do Conselho Nacional de Justiça também. Então, nós temos essa preocupação não apenas de atuar dessa forma, mas de replicar essa atuação para que outros magistrados sigam esse modelo também de compreensão de como devemos efetivar o direito das pessoas que estão nessa situação tão difícil que é o caso de Amarildo. Chegou até o Amarildo, ele tomou um susto quando vocês chegaram, falou, ih, caramba, alguém vai me prender. O cara chegou de terno com um aparato todo, disse, não fiz nada não. Não, rapaz, ele está aqui para te ajudar, ao contrário. Como é que aconteceu? O X da questão é a confiança, que se dá a partir da escuta. Quando nós realizamos mutirões para a prestação de serviço à população em situação de rua, nós temos as pessoas que chegam até eles e trazem esse elo de confiança. Quando o Douglas estabelece a confiança com ele sim se sentiu seguro a ponto de não só informar que existia um processo na justiça, como também de compreender que realmente ele ficou desconfiado assim, na verdade. Será que o juiz vai vir até as ruas? Ele jogou para ver, estou falando aqui, mas acho que não vai vir. Ele mas na segunda-feira, 9 da manhã, nós estávamos nas ruas. E ele tomou um susto quando o senhor chegou lá, então, que ele viu todo mundo, meu Deus, vocês vieram mesmo? Ele narra que se surpreendeu. Poxa, realmente é verdade, parece que é um sonho que está acontecendo. Porque imagine a situação de negligência de direitos de uma pessoa que está há 10 anos nas ruas. Violação de direitos, ausência de políticas públicas. Então, tudo isso conta no sentido de desconfiar. Isso. Mas vamos lá. Aí o senhor foi lá, fez ali aquela audiência ali na rua, com ele sentadinho numa cadeira, como nós vimos agora há pouco, vocês relembraram agora, a gente lembrou agora há pouquinho, trouxe ali outras pessoas, tal, fez tudo certinho e a coisa aconteceu. O BPC foi mantido. Como é que está Amarildo hoje, depois dessa audiência que o senhor foi lá pessoalmente com ele na rua? Encontrei o Amarildo agora recentemente, até mandou um abraço para ele, se ele estiver nos assistindo, espero que sim. E aí, encontrando, ele esclarece que mudou a vida. Agora saiu das ruas, depois de 10 anos o cidadão saiu das ruas, eis o objetivo de um BPC, benefício de prestação continuada, que às vezes as pessoas ouvem BPC, peraí, o cidadão está ganhando benefício, ele não quer trabalhar, tem desconfiança, estereótipos, preconceitos, mas veja o BPC. O cidadão realmente ele não pode trabalhar, ele tem uma situação médica, uma doença, uma situação que o impede de trabalhar. Inclusive ele é trabalhador, tanto é que ele tem cerca de 15 anos de vínculos com empresas de vigilância. Então ele trabalhou em várias empresas. Saiu das ruas, restabeleceu o vínculo familiar, que é fundamental. Isso, familiares, filhos, 2 filhos que ele tem. Os familiares se aproximaram dele, ele agora então voltou para o seio familiar, está se sentindo acolhido. Com certeza está feliz. Você olha pelo semblante, um cidadão feliz. E assim, com a ideia de que os sonhos estão se tornando realidade. Que é um sonho que assim, a gente olha assim, poxa, que sonho simples, sair das ruas, né? Mas é restabelecimento da emancipação do ser humano, a dignidade humana, né? Ele sair da situação de rua. Então a gente fica muito feliz com esse sucesso assim desse evento, né? Enfim, e que viraliza, eu creio que é muito pelo efeito simbólico. As pessoas se comovem quando veem um judiciário próximo da população, que é isso que a gente espera, que a gente acredita. Perfeito, muito bem, doutor, muito bem. Antônio José de Carvalho Araújo, nome inclusive de ator, né? Ator hollywoodiano, né? Muito bem. O senhor recebe o exemplo, inclusive eu te entrego com o maior carinho e orgulho do mundo, para que o senhor guarde aí no seu escritório, no seu gabinete, enfim, aí eu espero que fique no local ali a nossa singela homenagem, como a gente consegue fazer com que
esse exemplo, ele consiga passar para todas as outras atividades, porque você fez a diferença, você fez a missão cumprida do Amarildo, que hoje mudou de vida graças a essa ação, não só do seu assessor Douglas, que ouviu a história, que te passou, e que você, com sensibilidade também, magistrado federal, que tem tantos a fazer, a gente sabe muito bem disso, mas parou em um momento para dizer assim, não, vamos lá, vamos ouvi-lo, ele não tem local fixo, mas a gente vai achá-lo e vamos fazer, e assim aconteceu. Então receba todos os aplausos de toda a sociedade pela sua missão sensacional aí, desse exemplo, inclusive. Que outros mais aconteçam e que Deus continue te abençoando, doutor. Eu quero agradecer assim, a lembrança, muito obrigado, eu fico muito feliz e quero registrar, primeiro, que ninguém faz nada sozinho, então são sonhos que são abraçados, iniciativas que são abraçadas por vários corações e pessoas que lutam nesse mesmo sentido. Então eu faço um registro do trabalho da Justiça Federal Alagoas, né, que é uma instituição que sempre apoia as nossas iniciativas, não só audiência nas ruas, mas mutirões, Projeto Vozes, que é a escuta da população em situação de vulnerabilidade, que nós realizamos no Judiciário, levando a população carente, que mais sofre a violação de direitos humanos, para o Judiciário, para a escuta dos magistrados e magistradas. Então, todas essas iniciativas, Wilson, eu quero fazer um registro importante da imprensa, em especial da TV Pajuçara, do programa Fique Alerta, que já nos entrevistou em outras ocasiões, divulgando essas importantes iniciativas do Poder Judiciário, essas ações sociais. Então, sem essa parceria, esse apoio, nós não teríamos caminhado e desenvolvido tantas iniciativas nesse ano que passou de 2025. Então, feliz ano novo para vocês, muito obrigado, agradeço. E certamente teremos muitas outras parcerias no ano que se segue. Se Deus quiser, continue, nós vamos continuar te acompanhando, porque o seu trabalho é brilhante, junto com toda a sua equipe, com toda a Justiça Federal. Um abraço, grande sucesso, feliz ano novo, paz, saúde e que Deus lhe abençoe. Um prazer grande, viu? Muito bem. A produção vai te recepcionar ali, doutor. Muito bem, Antônio José. Muito bem, legal, né? Uma honra para todos nós fazermos essa entrega desse prêmio para esse magistrado que fez realmente a diferença no ano de 2025 e vem fazendo há muito tempo. E você pode ser o próximo também. Quem sabe esse ano não é você que está nos acompanhando agora. A gente vai te achar.